O primeiro painel de hoje levanta a seguinte questão: qual a importância da indústria se conectar com mecanismos de apoio ao desenvolvimento de negócios? Quero convidar para o palco o facilitador dessa conversa, o Country Manager da Wayra, Renato Valente. Os painelistas desse painel são representantes das 5 instituições de apoio e desenvolvimento de negócios que investiram recursos em startups participantes do primeiro ciclo de Programa Nacional Conexão Startup Indústria. Convido então para o debate a co-founder da Baita, Rosana Jamal. Co-founder e Head de Aceleração da Liga Ventures, Guilherme Massa. O coordenador da Hot Milk PUC Paraná, Léo Tostes. O executivo, chefe de negócios do César, Eduardo Peixoto. E o coordenador da Incubadora de Negócios, Parque Tecnológico de São José dos Campos, Alexandre Barros. O objetivo do painel é discutir o papel das instituições de apoio como facilitadoras do processo de conexão entre startups e indústrias. Qual a importância da indústria se conectar com as instituições de apoio? Então, agora a gente vai para a nossa pergunta. A gente tem 30 segundos, como a Elisa já fez com vocês. Então, por gentileza, podemos começar. 54 votos. 163. 177 votos. Considerando o relacionamento como investimento realizado ou negociação de compra e venda, qual é o seu perfil? Tivemos startup sem relacionamento com a indústria, 19,21%. Startup com relacionamento com a indústria, 23,16%. Indústria sem relacionamento com startups, 11,30%. Indústria com relacionamento com startups, 12,43%. Instituições de apoio, 16,95%. E outros, 16,95%. Tivemos um empate técnico ali, então. Certo? Muito obrigado pelas respostas. E convido vocês agora a curtir esse painel. Primeiro, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Guto, Elisa, muito bacana. Lembro de pouco mais de um ano atrás, a gente lá na Wayra, discutindo como é que ia ser esse programa, super bacana isso ter acontecido, vocês conseguiram executar. A Elisa já falou bastante sobre o quanto difícil é fazer isso, então parabéns mesmo. Bom, meu nome é Renato Valente, eu sou Country Manager do programa Telefônica Open Future, que é o programa de inovação aberta em empresas do Grupo Telefônica. É o programa que apoia, que fomenta e investe em empresas pelo mundo. É um programa que tem iniciativas de educação, passando por iniciativas com universidades e os veículos de investimento. A Wayra é o veículo que mais investiu, é a aceleradora que mais investiu, uma das aceleradoras que mais investiram no mundo em startups. Esse programa todo já investiu em mais de 700 empresas no mundo, apoiou mais de 1.600. Isso é um programa que é presente em 17 países. Então, a gente faz bastante coisa nesse mundo. Contando um pouco mais da minha história, eu venho desse mundo de startup, eu tive a minha startup, eu trabalhei um pouco também no governo, eu trabalhei em multinacional. Então, eu venho trazer isso que eu aprendi nos últimos anos para apoiar e ajudar aí a que negócios de tecnologia surjam. E antes de falar um pouco do debate, eu queria que cada um aqui se apresentasse, porque mais do que tudo, o mais importante das instituições de apoio são as pessoas que estão por trás delas, e aqui tem pessoas super qualificadas. Então, começando pela minha querida amiga Rosana, contar um pouco da sua história. Obrigada, Renato.
Oi, gente, tudo bem? Conheço quase todo mundo aqui nesse painel. É interessante porque é um ecossistema que acaba sendo pequeno ainda no Brasil, mas que está crescendo bastante. Bom, eu sou Rosana, eu tenho uma história de mais de 30 anos na indústria, trabalhei muitos anos com P&D dentro de instituições públicas, empresas privadas, e na minha última etapa resolvi mudar para o mundo do empreendedorismo por uma razão muito natural. Eu via que eu acho que é possível ajudar o país de uma outra forma, você crescendo, você fazendo alguma coisa para girar um negócio no país, efetivamente fortalecer o mercado brasileiro. Quando eu comecei na Baita, a Baita foi criada a partir de 6 sócios meio loucos como eu, que tinham interesse em fazer algo diferente e tinham interesse em efetivamente alavancar startups de base tecnológica, não apenas startups digitais ou aquelas que todo mundo fala, startup de aplicativo. Nós começamos com uma ideia de fazer uma aceleradora, efetivamente, que pudesse ajudar startups na área de engenharia, na área de software, software complexo, hardware, e assim por diante. Hoje em dia, a gente tem esse modelo consolidado, nós somos uma aceleradora que tem startups desde a área de aeroespacial, como startups na área de robótica, como startups na área de agronegócio, todas elas com uma base tecnológica forte. Quando a Elisa começou a conversar conosco fez uma pesquisa grande, como ela bem comentou, sobre startups, alinhar startup e indústria, nós comentamos que a gente já fazia isso no nosso dia a dia. Faz parte do DNA de uma aceleradora fazer a conexão de uma startup com as indústrias ou com as empresas, ou B2B, no caso, que pudessem ajudá-las a crescer. Só que tem um viés muito importante quando a gente fala nessa conexão, que é justamente o trabalho que a gente entende que a gente pode fazer num programa como a BDI, que é fazer uma startup oferecer alguma coisa para a indústria de uma forma escalável, de uma forma sustentável, para a indústria não ficar refém da startup numa solução exclusiva e para a startup não ficar refém da indústria fornecendo exclusivamente para ela. Então, basicamente, a Baita, ela tem esse viés, ela tem essa característica, e hoje as startups que estão conosco estão crescendo muito no mercado, algumas já internacionais, e a gente tem o prazer de dizer que algumas delas estão nesse programa. Dentro do programa, tivemos o prazer de fazer a conexão com 3 delas, e eu acho que esse é só o começo de uma etapa muito grande que tem por aí pela frente. Basicamente é isso. Bom dia para todo mundo. Obrigado, Guto. Obrigado, Elisa. Elisa é minha conterrânea jundiaense lá. Eu sou o Guilherme, eu sou cofundador da Liga Ventures. Nós somos uma aceleradora de startups, mas 100% do nosso foco é de conectar startups com grandes empresas. Então, todos os nossos programas têm esse pressuposto de começar buscando vários de vocês, né, que estão dentro das empresas, entender os desafios de inovação que vocês têm e fazer todo o processo de seleção e de aceleração das startups. O meu papel é o dia a dia com o empreendedor, então eu brinco que de manhã eu estou com o C-Level da startup, que é 3 pessoas ali, né, que está começando o negócio, ou que já está um pouco mais para frente, mas que ainda são uma estrutura pequena, e que à tarde eu estou com o C-Level das empresas, fazendo justamente essa ponte para gerar negócio. Então, nosso intuito é sempre fazer a conexão por business, né? Eu sou jornalista de formação, trabalhei um tempo cobrindo jornalismo esportivo e eu gosto de fazer umas comparações com o mundo do futebol. E eu brinco que a atuação da Liga é subir as startups para o time profissional. Então, lá o campeonato é diferente, o desafio é muito maior, por mais que você tenha um potencial de talento grande, de vislumbrar um mercado novo, a hora que você tem que entregar todo o seu resultado e encarar o mercado de frente. E, às vezes, até se preparar para isso. A gente já tem mais de 10 empresas bem grandes de setores diversos com que a gente acelera startups. Porto Seguro, que a gente gerencia lá oxigênio para eles. Embraer, AES, Eletropaulo, Mercedes, Eaton, Sascar, Ticketlog, Web Motors. Estamos com um programa de tecnologias emergentes, um de setor automotivo, outro que a gente está abrindo em varejo. Estamos fazendo um monte de relatórios sobre a indústria de startups. Sim, a gente já tem uma experiência bem grande nisso, vai ser um prazer colaborar com vocês e espero que vários de vocês ajudem a mudar aqui o cenário da pesquisa e coloque vários de vocês comecem a fazer coisas com startups. Obrigado. Bom dia a todos. Eu sou típico niteroense exilado em Curitiba.
Aprendi a conviver com aquele frio daquela cidade, mas também o prazer de viver numa cidade boa de viver, né? Eu sou o coordenador da Hot Milk. Para aqueles que não sabem, Curitiba tem um sotaque bem próprio, né? O famoso leite quente. Então, não podia ser diferente ter uma aceleradora também, leite quente, né? O que acontece? Há 3 anos atrás, a PUC Paraná, uma universidade tipicamente conservadora, né, em vários sentidos, uma universidade católica, resolveu investir numa incubadora que nasceu aceleradora. É a parte curiosa. Os professores demoraram bastante tempo para entender o que é aquilo. A própria escola de negócios, que era a maior fomentadora, se sentiu meio perdida. A escola politécnica, engenheiros de tudo quanto é tipo, começaram a curtir a ideia. E, de repente, aquilo que era uma incubadora nunca se tornou e realmente virou uma aceleradora. De 3 anos para cá, eu larguei uma empresa, já era a minha, sei lá, 4ª empresa. Gosto de dizer que eu sou um especialista em sociedades, né? 2 vezes esposa e 9 sócios. Já estou indo para a 3ª esposa e agora arrumei um programa também para tocar de aceleração de impacto social e tem 7 sócios. Eu sou bom nisso, cara. Acredito bastante que a vida é feita de conexões. Eu venho de escola de design. Acredito muito em colaboração, construção, cocriação. Não funciona de outra forma. Talvez o maior desafio das organizações seja a sua cultura. E a cultura startup que nós temos dentro de casa, ela nada mais é do que um reflexo da necessidade de transformar a sociedade mais rápida, né? Então, o que acontece? De 3 anos para cá, nós ajudamos a abrir muitos negócios, uma penca interminável de startups, muitas delas bem early stage. Eu gosto de dizer que nós da Hot Milk somos muito bons em pegar startups nascendo mesmo, sabe? Tem uma pegadinha assim de universidade. E acaba que, por causa dessa brincadeira de impactar jovens tentando sair para o mercado, e vale citar, a Hot Milk ela não é exclusiva para a PUC, ela já nasceu aberta. Para dizer a verdade, hoje, né, agora esse ano, 2017, que houve uma inversão, mas até 2016 eu tinha em torno de 70% de startups inscritas vindo do ecossistema, né, Curitiba, região metropolitana, do que de alunos ou professores. Demoramos a impactar o nosso ecossistema interno. Essa que é a ironia, né? Foi mais fácil conectar com o mercado. E de lá para cá foram muitas conexões. Ano passado nós rodamos um programa enorme de educação empreendedora com a Renault. Talvez tenha sido um dos programas mais bacanas que eu tive a chance de me envolver, que era basicamente design. Todo mundo que me conhece sabe que eu vendo o peixe do design o tempo inteiro, né? Se eu puder, eu faço design o tempo inteiro. E nós desenhamos juntos um programa que era para ser um programa de impacto social, que virou um baita programa de inovação. Impactou de alunos universitários até o C-level da organização. E, no final, se espalhou para outras. E, hoje, por causa de programas como esse, outras organizações começam a se questionar. É possível fomentar e não apenas negociar com startups? Bons ecossistemas eles são conectados e se constroem juntos, né? É uma sinergia o tempo inteiro. Cada um de vocês aqui, de alguma forma, constrói isso. E nós esperamos poder construir juntos. Estamos apoiando a BDI, estamos apoiando uma startup, inclusive startup de Goiânia, conectando com uma empresa em Curitiba. Essa que é a parte curiosa, né? Então, se nós temos algo para construir, para ser construído junto, e a universidade ela é um dos grandes nós de um grande ecossistema. Assim como vocês também são. E quando eu falo vocês, eu digo startups, empresas, parceiros, organizações de fomento, poder público, né, todo mundo. Então, vai ser um prazer poder compartilhar um pouco da experiência aqui. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Eu queria começar falando um pouquinho do CESA, né? O CESA, Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. Uma instituição de Recife, né, como está no nome, a qual eu me juntei em 2001, no final de 2001. O CESA, naquela época, estava com 5 anos de existência e hoje talvez bastante conhecido, né? A gente tem filial em Curitiba, aqui em Sorocaba e em Manaus também, uma instituição com 550 colaboradores e 70 clientes, né? Muitos deles da indústria. Lá em 2001 era uma startup ainda. Era uma startup, eu estava voltando da Suíça, vindo de uma empresa estabelecida na Europa, atuando em mais de 8 países, né, e por uma decisão pessoal, resolvi voltar para Recife e entrei no CESA.
Quem conhece Silvio Meira sabe que ele é o melhor vendedor do mundo, e depois de uma conversa com ele, eu me apaixonei pelo sonho, né, de estar construindo uma instituição que fomentasse a economia de tecnologia da informação e comunicação no Recife, e eu voltei e entrei para o César. Era uma startup, né? E como toda startup, a gente sobrevive mês a mês, né? E aí vem a conexão com esse evento de hoje, que é legal, né? Naquela época foi quando a gente, de verdade, começou a trabalhar com a indústria, né? E teve a enorme sorte de ter, do outro lado, na indústria, alguém que entendia do que era construir relacionamento, que era a Rosana, que estava lá do outro lado, parceira desde aquela época, né? E, através da conexão com a indústria, foi que o César começou, efetivamente, a deixar de ser uma startup, ter alguns processos, né, e se estruturar melhor para vir a ser o que é hoje. Obviamente, tem muita história aí. Quando uma startup se conecta à indústria e começa a aprender com essa indústria como efetivamente operar, em algum momento, foi como aconteceu em 2006, a gente tinha uma dependência enorme, né, de uma única empresa, no caso, né? E, efetivamente, a gente teve que trabalhar, e trabalhar bastante, para deixar de ter essa dependência e ter o que a gente tem hoje, cerca de 70 clientes no Brasil, muitos deles ainda na indústria. Então, acho que a conexão com a indústria de uma startup é fundamental, né? Ter aquele primeiro cliente que acredita em você e que ajuda você a crescer e a saber como lidar com um parceiro que é muito maior e que é muito mais estruturado que você, é fundamental. Sem essa parceria no começo, né, é muito difícil, realmente é muito difícil. Então, estou aqui hoje para contar um pouquinho dessa história, né, e ajudar outras startups a se conectarem com a indústria. O programa, eu acho que é muito bacana, é extremamente importante, tanto para as empresas poderem se renovar, adquirirem novos conhecimentos, novos processos, novos produtos, como para a startup, para ela poder evoluir. Obrigado mais uma vez pelo convite. Alexandre. Bom, gente, meu nome é Alexandre, bom dia a todos. Também agradecer o pessoal da BDI, parabenizar a Elisa e o Guto, né? O Parque Tecnológico de São José dos Campos se tornou o maior complexo de inovação e empreendedorismo ano passado, com a incorporação de 2 instituições que fomentavam empreendedorismo e inovação em São José dos Campos. A incubadora, né, São José dos Campos sempre foi conhecida como uma cidade tecnológica, devido a grandes indústrias estarem instaladas lá. E incubadora é uma coisa que São José vem falando desde o fim dos anos 90. Então, São José já tem aí um caminho de quase 20 anos apoiando, principalmente com a própria Prefeitura de São José dos Campos, colocando isso como uma política pública, esse desenvolvimento de empresas de base tecnológica, né? Hoje, atualmente, eu lidero a equipe de empreendedorismo e inovação. Resumidamente, a gente cuida do roadmap da inovação que existe dentro do Parque Tecnológico, que começa lá no estágio 0, com um programa de aceleração de ideias. Então, empreendedoras e empreendedores chegam lá com a ideia e a gente aplica um programa também chamado de pré-aceleração, num espaço de coworking. Ali é o momento realmente para começar a colocar as ideias no papel. O segundo estágio, aí sim, é a própria incubadora de negócios, que acho que todo mundo aqui comentou, não dá mais para trabalhar no modelo clássico de incubadora aí do fim dos anos 90, do começo dos anos 2000. Se misturou muito, né, o que é uma incubadora, o que é uma aceleradora, né, é difícil você conseguir mudar, colocar em caixinhas separadas, né? E esse objetivo da incubadora é realmente ser um facilitador no desenvolvimento, né? A incubadora não tem um investimento direto na startup, não é um investidor, assim como a aceleradora, por isso que a gente também não tem participação no negócio, mas realmente é o gerador de conexões, a gente acredita que isso é o que faz a diferença também. E depois tem os centros empresariais, que são destinados a pequenas, médias e grandes empresas, né? Somando essas 3 etapas, o empreendedor e a empresa conseguem ficar até 14 anos dentro do Parque Tecnológico, recebendo
ajudas, métodos de acompanhamento, conexões específicas para cada estágio desse. Então, assim, o que eu resumo o parque, aqui acho que faz todo sentido que a gente está num ambiente com indústria, o parque é uma fábrica de empresas. Então, entram empreendedores e empreendedoras com ideias e o objetivo nosso é transformar eles em médias e grandes empresas, né? O parque tem o papel também, né, de ser o elo que faça a conexão entre as indústrias, o poder público e as instituições de ensino, né? Então, o parque realmente é esse concentrador. Por isso que no parque a gente tem um local destinado às universidades, que hoje a gente tem 3 campos, da Unesp, da Unifesp e da FATEC, são quase 5.000 alunos que transitam nesse espaço. Tem também os centros empresariais com as pequenas, médias e grandes empresas, hoje são 74 empresas. Já nas startups, a gente está falando de um número de 20 projetos pré-acelerados, e na incubadora são 45 startups. Então, ou seja, é um processo que já vem sendo feito há um bom tempo, e pela característica da região, a gente se especializou em startups B2B. Então, há 111 empresas graduadas que já passaram pela incubadora, em sua grande maioria são B2B, têm grande conexão com a indústria e normalmente a solução dela resolve um problema da indústria. Então, o Parque Tecnológico tem todo esse arranjo, né, o que eu falo que é o toolbox. Então, a gente tem laboratórios compartilhados, tem as universidades instaladas, tem incubadora, tem centro empresarial. Então, ou seja, não associe a imagem de um parque tecnológico a apenas um condomínio empresarial. Eu acho que assim, a gente quase não é isso. É que muita gente pensa em parque tecnológico, acha que é um condomínio industrial ou empresarial. É muito mais do que isso. Existem várias ações e programas para sustentar o desenvolvimento de novas ideias. Legal. Obrigado. Então, como vocês puderam ver, a gente vive um momento super bacana no país, que é o amadurecimento do ecossistema de inovação. Você vê que são várias iniciativas que às vezes se confundem, às vezes convergem, às vezes dá trabalhar junto. Então, assim, a primeira pergunta para vocês é: qual que é a diferença? O que é uma aceleradora? O que é uma incubadora? Dá para trabalhar junto? Não dá? Como é que vocês, né, aqui, a Rosana e o... vocês são aceleradoras? Não por acaso ficou aceleradoras para cá, incubadoras para lá. Nada contra. Eu sou também desse, né? Mas e aí, qual é a diferença de uma para outra? Tem diferença? Dá para trabalhar junto? Dá para trabalhar? Como é que a gente trafega todo esse mundo cheio de coisa acontecendo? Bom, eu acho que isso acaba sendo complementar, né? Você trabalhar com uma incubadora acaba sendo parte do dia a dia de uma aceleradora e até mesmo de uma empresa. A gente trabalha com uma empresa, por exemplo, a gente trabalha com a Samsung hoje. A Samsung ela tem, de certa forma, um programa de incubação de ideias ali dentro dela, onde a gente ajuda com uma trilha de empreendedorismo. A gente trabalha com centros de pesquisa, como o Instituto Eldorado, por exemplo. A gente tem uma parceria direta com o Instituto Eldorado, onde ele traz a empresa, a gente traz o lado de negócio e a gente incuba ideias dali para aquela empresa dentro do Instituto Eldorado. Nós trabalhamos com incubadoras diretamente, quando a gente trabalha fazendo uma trilha de empreendedorismo com a incubadora. Por quê? Porque o lado negócio, que a gente entende que o empreendedor busca, ele muitas vezes ele tem uma dificuldade de achar quem é o ator que pode ajudá-lo nesse processo. A grande empresa entende o objetivo dela com aquele negócio, mas existe todo um ecossistema que pode ser beneficiado com isso. Então, o trabalho conjunto entre incubadoras, aceleradoras, institutos de pesquisa e a grande empresa viabilizam esse conjunto. Não por acaso que a gente chama de instituição de apoio. E é um apoio necessário, que acredito que em algum momento esses nomes vão acabar se tornando um só. É um fenômeno até mesmo americano, onde a aceleradora ela já começou a se chamar micro VC, ou seja, ela é um microinvestidor para poder viabilizar o crescimento e dar o apoio necessário para que aquela pequena empresa encontre o seu abrigo, digamos assim, dentro de uma incubadora para poder fazê-la crescer. Ou seja, todo mundo trabalhando junto em prol daquele negócio crescer. Basicamente é isso. Guilherme, como é que eu sou uma indústria? Com quem que eu falo primeiro? Como é que eu
sei para onde eu vou, já que tem tanta diversidade hoje. Bem, no papel de aceleradora, a indústria vai acabar fazendo contato com todo mundo. Acho que eu tenho uma visão muito mais de que o mercado ele precisa montar o seu stack, né, de inovação. Então, vão ter coisas que é o P&D tradicional, vão ter coisas que são projetos de inovação interna, né, de ideias, vai ter o contato com as incubadoras, que vai ser para um P&D, vamos dizer, mais desenvolvido, e que eu vou precisar de expertise que eu não tenho dentro de casa. A indústria, acho que isso fica muito notório, né? Preciso, sei lá, especialmente o pessoal que está fazendo essa transição para o mundo mais digital. Eu não entendo o que são as plataformas digitais, eu não tenho engenheiro de software dentro de casa, não, pelo menos não com front-end para o cliente final ou para alguém consumir, não sei ninguém que faz API aqui dentro. Então, provavelmente, as incubadoras vão começar a trazer um pouco desse know-how. As aceleradoras provavelmente vão pegar esse pessoal que já estava nas incubadoras e outros empreendedores do mercado, que estão muito mais com o intuito de ir, de fato, para o mercado e começar a testar a solução com os seus clientes, sejam eles empresas ou cliente final. Então, acho que é muito mais, de fato, de montar um conjunto de soluções e entender para que você vai usar cada um. Acho que hoje acaba, de certa maneira, né, tudo é meio startup e tudo é meio acelerador ou coisas do tipo. Eu vejo muito mais do lado da empresa, e já tive do lado de vocês, né, assim como na Wire, eu já montei uma aceleradora corporativa quando eu trabalhava no Grupo Abril, e tinha essas dúvidas também, como montar. Acho que, no fim, veja bem o que a tua empresa precisa dar de próximo passo e qual tipo de instituição vai te ajudar nisso, né? Se é mais o go-to-market ou se é, de fato, desenvolver uma tecnologia, vamos dizer, mais rudimentar, que você precisa trabalhar um pouco dentro de casa ainda. Legal, obrigado. Léo, acho que se você puder contar um pouco do case com a Renault, que eu acho que é bem bacana, de como é que vocês estão ajudando uma indústria a navegar nisso daí. Bom, o que aconteceu há uns 8 anos atrás, o VP deles de operações bateu na porta da universidade falando como é que a gente pode fazer alguma coisa juntos aqui, né? Ele já vinha fazendo esse tipo de busca entre as universidades já fazia algum tempo. E aí surgiu uma ideia de um programa que era o seguinte, surgiu uma ideia de um evento, basicamente um evento. Vamos apresentar a história da Renault, a história da automobilística em 2 horas para a molecada. O que era para ser um evento, basicamente, de apresentação, né, começou a evoluir para uma espécie de desafio. É o que eles fizeram. Criaram o seguinte programa. Vamos pegar alunos de engenharia mecânica para desenvolver uma peça, um equipamento. Alunos de design de produto para um produto. Alunos de comunicação para fazer um plano de comunicação. Aluno de negócios para fazer um plano de negócios. Hoje não faz nenhum sentido pensar assim, né, desconectado. Mas, na época, parecia uma boa ideia. E realmente foi, né? Mandou aluno para a França, conheceu lá a fábrica da Renault e tal. Aí, no ano passado, veio o comentário. Legal, vamos fazer novamente o programa, né, o desafio, só que nós queremos envolver startups. Sei lá, startups, incubadoras, aceleradoras, whatever. Nós não sabíamos muito bem do tema, vamos envolver. E foi uma coisa sensacional, porque o que era para ser um programa vindo pelo Instituto, quer dizer, impacto social, né, responsabilidade social, virou um programa que cresceu organicamente pela organização, envolveu praticamente toda a diretoria nacional, envolveu todas as outras áreas, inclusive Nissan, Banco RCI, né, que é o banco da Renault, começou a cada vez vir outras áreas que fazem parte do grupo, né? E de repente o programa impactou lá 82 instituições de ensino superior no Brasil inteiro, 1.500 alunos, num programa que era basicamente um design sprint. Não me venha com uma ideia, me venha querendo entender contexto, mobilidade e conectividade, traga um grupo bacana, um grupo multidisciplinar. Então, o programa também foi feito para ser obrigatório, ser multidisciplinar, e vamos desenvolver soluções. Bom, a brincadeira durou 1 ano, design sprint, depois mentorias, virou uma pré-aceleração, levamos eles para Curitiba, os 3 times, enfim, foram investidos, aí, nesse caso, equity free, né? Na verdade, foi dinheiro e toca pau, né? Manda o negócio ver. E agora eles estão, que nem os loucos, correndo atrás de geração de negócios. Esse ano vamos rodar de novo e, possivelmente, o programa vai quase dobrar de tamanho, porque aquilo que era um programa de responsabilidade social virou praticamente um programa de cultura de inovação. Hoje, o chamado Renault Experience deixou de ser Renault Experience alunos, né, universidades, e passou a ser uma espécie de guarda-chuva que está impactando todo mundo. Então, o que acontece?
a presidência e todo o C-Level quer participar. Eu tenho C-Level dando mentoria para aluno universitário via Skype, né? Eu tenho analistas querendo saber como é que podem montar startups, porque eles também querem montar startups. E acabou se tornando uma espécie de incentivo corporativo. Isso para mim é sensacional, porque se tem um tema, e eu acho que esse tema é comum a todo mundo que é empresa, aqui todo mundo que é indústria, a cultura é a chave. Se vocês querem fazer a empresa pivotar, como nós gostamos de falar no meio de startups, né? Se vocês não conhecem os vocabulários, comecem a se habituar com isso, né? Metade é palavras em inglês, né? Ainda bem que pivotar, a gente ainda está no pivoting, né? Se vocês querem pivotar, vocês têm que começar a conviver, mais do que apenas contratar serviços de startups. É bem mais do que isso. Estamos falando de mudança cultural. E essa mudança cultural certamente é chave para a sobrevivência de muitos de vocês. Vocês não vão conseguir dar o próximo passo se continuarem pensando em operações e cultura organizacional come, né, a inovação. Na verdade, nessas horas vale o Peter Drucker, né, com a sua famosa frase, o planejamento estratégico, né, a cultura come o planejamento estratégico no café da manhã. Eu costumo dizer que a inovação nem entra no café da manhã, ele já foi comido no dia anterior, né? Então, você quer transformar a organização, de certa forma, ela tem que crescer organicamente. No caso da Renault, via Renault Experience, se tornou uma coisa orgânica. Atinge e impacta dentro e fora. É um verdadeiro nó de ecossistema. Legal, obrigado, Léo. Eduardo, o César, já me perguntou como é que eu defino o César, né? O César é um grande ecossistema que é incrível, eu já fui lá há uns 2 anos atrás, é super bacana. Quando uma indústria procura vocês, o que ele vê, o que ele procura no César, o que ele precisa, qual que é a dor dele quando ele vai buscar vocês por algum tipo de apoio? Ou contar algum case também bacana? O César ele atua em 3 frentes. A gente, na verdade, o modo da gente é inovação, de uma forma geral. Mas a gente atua com engenharia, educação e empreendedorismo, né? A gente fala que são esses 3 pilares de atuação do César. Então, a gente tem a aceleradora, o modelo inicial da gente era de incubação, depois a gente viu que manter uma empresa por muito tempo dentro do César não dava certo, né? A gente se aproximava demais das pessoas, deixava de ser uma relação comercial, passava a ser uma relação muito mais próxima do que isso e atrapalhava os negócios. A gente terminava tendo aquele filho que está com 45 anos de idade ou 48 e não quer sair da casa do pai, né? Então, a gente praticamente acabou com o modelo de incubação e hoje trabalha apenas com aceleração. Estamos fazendo aceleração corporativa também, né? É o segundo, digamos assim, a segunda versão do nosso modelo de aceleração, agora com empresas que têm o interesse de trabalhar com startups e montam um programa de aceleração junto com a gente. Tem a parte de educação, olhando para o que a indústria necessita em termos de formação, né? A tecnologia, muitas vezes, ela impacta a indústria de diferentes formas e a indústria não está preparada, né, com capital humano preparado para atender a essas mudanças e a gente, vendo essa oportunidade, a gente criou programas de formação, programas específicos em educação e na engenharia o que a gente trabalha a criação de novos produtos ou serviços junto com as empresas, né? Como que a indústria se aproxima da gente e tem assim diferentes formatos, né? Tem uma coisa específica, mas a gente tem uma equipe hoje, há bastante tempo que a gente vem desenvolvendo, tem uma equipe de campo, né? Pessoal que está olhando para o que está acontecendo com as empresas, acontecendo com setores específicos e prospectando, né? Participando em evento, contactando pessoas, levando as pessoas para lá para conhecerem o que a gente faz e entender como é que a gente pode se relacionar, como é que uma coisa ajuda a outra. Mas a maior dificuldade que a gente sempre encontrou, né, a gente está falando de inovação desde 96, que quando foi criado o César, é fazer com que as empresas estabelecidas elas queiram inovar. No começo elas não sabiam nem o que era inovação. Então a gente tem que ensinar o que é inovação, ou pelo menos tentar educar com relação à inovação, à necessidade de inovação. Depois passa por uma fase aí, 2006 para cá, que todo mundo já sabe o que é inovação, acha massa, mas não consegue
efetivamente inovar, né? É natural, eu diria hoje, eu entendo muito melhor, uma empresa estabelecida, ela está executando. Inovação não tem a ver com execução. Inovação tem a ver com experimentação. Né? Como é que você vai experimentar, por exemplo, dentro de uma montadora que às vezes está produzindo 1.000 carros por dia, cada carro tem 2.000 peças, então estão circulando dentro da fábrica 2 milhões de peças por dia. Né? Aí você vai assim, alguém chega assim, não, tem um parafuso aqui muito mais interessante para a gente usar na roda do carro. Aí compra e fala assim, como assim? Fornecedor já estava aí na lista, a gente já qualificou, né? Nós temos compra de parafuso para os próximos 5 anos e por aí vai. Então, toda empresa madura, na verdade, ela quer inovar, sabe que precisa inovar, mas não encontra o tempo. Né? E inovação, a gente também descobriu que ela não acontece no slack time, naquele tempinho que alguém está folgado, né? E agora eu vou inovar porque eu estou com um tempinho de folga aqui para fazer isso. Não funciona. Então, as pessoas que estão dentro dessas instituições, elas sabem que precisam, tem alguns experimentos, inclusive na gaveta, mas elas não conseguem fazer dentro da própria empresa. Então, a gente pensou nisso, a gente precisa criar um programa que permita, né, que as instituições elas experimentem rapidamente e com um custo muito baixo. Né? Foi que a gente, há cerca de 3 anos, criou um programa chamado Summer Job, que tem dado muito, muito certo. A gente abre inscrição para alunos de graduação, a gente está falando de gente que não se formou ainda, né? Para que eles venham ao CESA, equipes multidisciplinares de 4 pessoas, cada equipe de 4 pessoas, com diferentes formações, recebem das empresas patrocinadoras do programa um desafio. Eles não recebem uma encomenda de desenvolvimento. Desenvolva essa solução para mim. As empresas que estão patrocinando, elas contam um problema que tem dentro da empresa. Olha, esse negócio aqui, a gente tem uma taxa de erro muito grande, ou tem uma falha, uma perda enorme aqui, ou nesse setor aqui, o produto da gente não tem um encaixe interessante. Ela coloca esse desafio para os alunos de graduação. Eles trabalham durante 6 semanas nesse desafio, como se uma startup fosse, né, procurando entender ou se aprofundar no desafio, né, quais são as possíveis soluções para resolver aquele problema, que eles terminam identificando, selecionando uma das soluções e prototipando essa solução para, no final de 6 semanas, fazer um pitch daquela solução para a empresa. Né. Esse programa está tendo um sucesso enorme. Agora, em janeiro, a gente recebeu a inscrição de 700 alunos no Brasil inteiro, né, interessados em participar no programa, para a gente tirar 32. Cada um que ficar de fora cai um pedaço do meu coração, porque o CESA foi criado para isso, para fazer a conexão entre indústria, não indústria, mas mercado e academia, né, e pela procura que existe desse programa, está claro que essa desconexão ainda é enorme, tanto da procura das empresas que querem realizar o programa, como dos alunos. Então, no final de 6 semanas, né, são 6 semanas em janeiro, começou com o nome de Summer Job, porque janeiro é o tempo mais quente que a gente tem lá em Recife, né, é tempo de praia, né, e os alunos eles não vão para a praia, eles acham que não levam sol. Se a gente deixar, eles colocam colchonete lá dentro do CESA e dormem lá. Né? Inclusive, às vezes, dependendo do calendário, essas 6 semanas se confundem com o carnaval. E aí eles preferem ficar trabalhando durante o carnaval também. Do lado das empresas, o resultado é surpreendente. Né? Uma empresa que não acredita que dá para fazer experimento, ela vê nesse programa a oportunidade de fazer um experimento. Dentro da empresa jamais faria. A gente tem clientes ou patrocinadores desse programa que falam assim, olha, só para comprar essa peça aqui que vocês usaram no protótipo, a gente levaria no mínimo 6 meses. A gente está falando de coisa besta, às vezes de $30, que porque o fornecedor daquela pecinha não está no cadastro da empresa, obviamente o processo de compra da empresa inviabiliza você fazer o experimento. Começa ali. Então, esse tipo de programa que eu acho que a gente precisa construir
construir mais, que são programas que são pontes, né, para o mercado e para as empresas que estão nascendo. Nesse caso, ainda não são empresas, mas é o embrião de uma empresa, aquele núcleo de 4 alunos, eventualmente, ele continua desenvolvendo aquele protótipo e vira uma startup que aí entra na aceleradora da gente, ou teve grupo que continuou o relacionamento direto com a empresa, né? E eu acho que todo mundo fica feliz quando esse tipo de solução acontece. Então, acho que esse é o caso mais bacana que a gente tem agora para mostrar. Só para finalizar, né? O problema não acontece só aqui. Eu fiz um pequeno experimento sem custo, a gente chamava de Summer Job, e aí não tinha essa procura tão grande, a gente começou o programa no meio do ano também. No meio do ano, em Recife, período de chuva, eu queria mudar o nome para o meio do ano de Rain Job, mas não deixaram, e aí ficou Summer Job mesmo no período de chuva, e um período tá horrível, está chovendo demais agora. Bom, só que no meio do ano, as férias de graduação no Brasil elas são menores, e a gente fez assim, por que a gente então não tenta trazer aluno de fora? Vamos fazer esse experimento aqui, vou tentar ver se alguém de lá de fora, dos Estados Unidos, por exemplo, teria interesse de fazer parte de um programa como esse. O Pernambuco, para quem não sabe, é um estado irmão do estado da Geórgia. Eu também não sabia, certo? Pernambucano, 50 anos, não sabia, mas é. E aí tem uma conexão grande com o consulado brasileiro na Geórgia. A gente terminou chegando na Georgia Tech, falou do programa, eles divulgaram lá, e um monte de menino da Georgia Tech se inscreveu, aluno do MIT se inscreveu, aluno da Ohio State University se inscreveu, aluno de Toronto, da Universidade de Toronto se inscreveu, aluno da Áustria. Você tem uma rede de alunos aí conversando entre eles. Tem 32 aplicações internacionais fazendo uma única ponte, né? A gente não esperava, por isso é aquela história, o fracasso do sucesso, ou o sucesso do fracasso, né? E a gente não teve velocidade para responder, terminamos pegando só 7 alunos internacionais. E aí, né, nesse julho, agosto que passou, a gente fez o primeiro Summer Job internacional. Depois, obviamente, a gente foi perguntar aos meninos por que eles vieram e se eles gostaram, né? E a resposta era que dentro da faculdade, dentro da universidade, a gente tem problemas simulados, né? A gente resolve alguma coisa com orientação, é guiado, e o interesse da gente aqui, a diferença com relação ao que a gente faz na universidade, é que o problema é real. Tem um patrocinador de verdade, e o experimento que é jogado para a gente é uma coisa que realmente é necessária de ser resolvida, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer isso mais. Legal, obrigado. Alexandre, fala um pouco para a gente, assim, você comentou na sua fala da evolução dos parques tecnológicos, né, que é mais só um condomínio, que é muito mais do que isso. Então, assim, explica para a gente como é que vocês podem ajudar uma indústria? Legal. Como eu falei, São José tem uma característica muito forte industrial. Se a gente pegar as 10 indústrias que foram selecionadas, 2 são de São José dos Campos, então mostra essa característica, né? Realmente o Parque Tecnológico é uma coisa nova no Brasil. O Parque Tecnológico completou 8 anos. Então, assim, esse ano completou 8 anos, ou seja, é uma coisa muito nova ainda. A gente compara com parques tecnológicos de Europa, Estados Unidos, a gente está falando de 40 anos, 30, 40 anos, né? Então, o parque, por meio da incubadora, que a gente foi num caminho um pouco diferente do César, a gente acredita muito que esse contato faz diferença, colocar as pessoas no mesmo ambiente faz diferença, pessoas de vários tipos. Então, eu ponho pessoas da academia, empreendedores, a própria indústria, então a gente acredita muito nisso. O que a gente acabou fazendo foi acelerar o nosso processo de incubação. Então, hoje, eles ficam até 2 anos na incubadora. Começou a vender, ele sai da incubadora. É que, lógico, como eu falei, como a gente tem um roadmap inteiro, eu não abandono essa startup, eu tenho a continuidade, né? Só também fazendo um comentário, não tem mais como colocar as coisas nas caixinhas, se é incubadora, se é aceleradora. Eu acho que quem ganha é o empreendedor. Tudo que a gente está falando aqui são benefícios e ajudas e vantagens para os empreendedores, né? Se não existir os empreendedores, não tem
razão de existir todas essas instituições, né? A gente tem um case interessante com a Baita. A Baita é uma das aceleradoras que tem foco em hardware e B2B, então por isso que acho que dá fit com o Parque Tecnológico de São José. E eles tiveram uma startup de São José que foi acelerada inicialmente na Baita e hoje está dentro do Parque Tecnológico, já no centro empresarial, passou pela incubação e recebeu um aporte de em torno de R$1 milhão durante esse período que estava no parque. Então, isso só mostra e tangibiliza que são complementares, não adianta ficar querendo colocar em caixinhas. O que o parque tem feito com as indústrias é o seguinte, aquela velha analogia, né? Uma startup, uma indústria, uma grande empresa é um transatlântico navegando. Para ela mudar de direção, vai demorar. Tem que avisar o piloto, até virar o leme vai demorar, e uma startup é um bote inflável. Diga para onde você vai que a gente tem agilidade e rapidez, né? Então, só que o mindset é totalmente diferente, acho que o pessoal comentou aqui, né? Eu tenho isso dentro de casa. O meu irmão mais velho é gerente sênior, não sei, pleno, da Johnson. E ele começou a trabalhar na Johnson há 15 anos atrás e continua trabalhando na Johnson, ou seja, ele não tem esse contato com as startups. E você percebe que o mindset é totalmente diferente. Acho que, como foi comentado, não tem como você testar a gente tem uma startup que faz inspeção visual de defeito, ele foi visitar uma empresa de bebidas e ele falou, legal, só que eu passo 10 mil garrafas por minuto aqui, como é que a gente vai fazer? Então, tem esse ensino também do mindset. A gente acredita que a indústria é um caminho sem volta, não dá mais para não se aproximar às startups, a renovação dela vai vir dessa aproximação. E o parque, então, como é a missão dele, como eu havia falado, é ser o elo. Então, indústria, o seu core business não é se conectar às startups. Startups, você tem dificuldade de conectar com as indústrias. Então, eu sou o matchmaker. Eu sou essa conexão. Então, é isso que o parque vem fazendo há bastante tempo, mas agora com força total. A gente tem projetos pilotos rodando com indústria, não nesse modelo de aceleração corporativa, mas mais nesse modelo do matchmaking e, principalmente, cada um fazendo o seu core business. Eu sei acelerar e incubar a empresa. A indústria sabe fazer o que ela sabe fazer e a startup também. Então, cada um com a sua expertise, cada um com o seu core business. Então, a gente vem trabalhando muito com esse modelo de matchmaking, mas também acompanhamento, não é só, olha, deixa eu ver os problemas que a indústria tem e fala, olha, acho que você deve conversar com essa e essa. Não, é a empresa estar dentro do parque e a gente fazer todo esse acompanhamento e, principalmente, o que a gente tem feito é muito no conceito do próprio programa da BDI, que é usar as POCs, que são os projetos de conceito, né? Porque aí você não passa normalmente pelo compras, onde ele vai ter todas aquelas perguntas, nossa, mas você é fornecedor? Como assim? Espera aí. Então, a gente tem trabalhando muito, tanto na cultura da indústria, como também da startup, porque a startup tem que entender que a indústria tem outro time. Um é um bote inflável e outro é um transatlântico, não vamos mudar isso. Eu acho que a gente tem que entender como eles conseguem se conectar e falar a mesma língua. Então, acho que o que a gente vem trabalhando fortemente com as indústrias, e temos várias nos procurando, porque, como eu falei, a indústria já percebeu que não tem como ficar longe desse ecossistema, e é um ecossistema. Um ecossistema, na minha visão, são várias pessoas, cada um com a sua característica, porém trabalhando de uma forma sinérgica. Então, o parque tem trabalhado muito forte nisso, fechando no que você comentou, de não ser apenas um condomínio industrial ou empresarial, ou como uma incubadora era conhecida, como apenas um espaço barato. Eu não sou um espaço barato. Quer dizer, na verdade se você pôr na ponta do papel mas não é o principal benefício. Realmente o principal benefício é ser esse... A gente até nem usa a palavra apoio mais, porque no Brasil, a hora que você usa a palavra apoio, as pessoas fazem assim, ó. Elas apoiam e ficam esperando as coisas acontecer. Eu não sou uma fórmula mágica, mas eu tenho certeza que eu te facilito, porque eu tenho como te colocar numa reunião com a Embraer semana que vem, por exemplo. Então, eu acho que esse é o que a gente vem trabalhando, e a segunda colocação do parque como instituição de apoio, acho que só vem comprovar que a gente tem trabalhado e tem alcançado os resultados, né? Legal, obrigado.
A gente tem tempo para mais uma pergunta? Acho que tem, né? Vou perguntar. Rosana, como é que você tem visto os empreendedores? Como é que você tem visto a evolução nesses anos que você tem acompanhado esse mundo empreendedor, esse mundo de inovação? Você acha que os empreendedores estão preparados para fazer negócio com uma grande indústria? A resposta direta é sim. Sim. Nos últimos anos, a gente começou em 2013, basicamente. Nossa primeira startup fez negócio com 5 empresas no processo de validação, ou seja, saiu faturando no processo de validação. Por que aconteceu isso? Era um empreendedor maduro, uma pessoa madura, que conhecia um pouquinho o que era trabalhar dentro de uma corporação, dentro de uma grande empresa, e que acabou percebendo, dentro da dor que ele sentia dentro da grande empresa, quando ele saiu, ele resolveu empreender na área. Então, era uma experiência pessoal. Ato contínuo, as nossas próximas startups, uma delas foi, até uma que está no parque lá, ela começou vindo com um PhD, vindo dos Estados da Inglaterra, para montar uma startup na área de fintech, e ele não sabia como era lidar com uma empresa. Ele não sabia que era lidar com uma grande empresa. Nós tivemos esse papel de ajudá-lo. Na mesma época, veio uma outra, que era um aluno de uma universidade, trazendo uma startup IoT. Hoje em dia, eles fornecem para grandes empresas do mundo. Ou seja, a maturidade acaba acontecendo, sim, seja dentro de um processo de aceleração, ou seja dentro da bagagem que vem. A nossa turma atual de startups, que está em andamento agora, onde as startups do programa da BDI se inseriram, ela é uma turma muito madura. É muito interessante isso, porque você começa a perceber que você atinge startups que já estão até mesmo vendendo, mas elas ainda sentem a necessidade desse apoio. Por outro lado, elas já sabem o que é trabalhar com uma indústria, já sabem desse timing da indústria. Então, esse é o lado positivo que eu vejo. Qual que é o lado desafiador que eu vejo nesse processo? A startup ela tem um timing de cash flow, ou seja, de caixa, bastante delicado. Ela precisa fechar negócios rápido, e a indústria não tem essa rapidez. Então, quando a gente trabalha com uma startup, a gente tem que trabalhar com ela para poder fazê-la sobreviver, apesar do não fechamento de negócios. E talvez esse seja o maior problema, seja através de estratégias de fomento, seja através de parcerias específicas, seja através de outras formas de você fazer o seu próprio trabalho. E eu acho que é isso que a gente acaba agregando valor. Agora, sim, as startups estão começando a amadurecer. O Brasil está começando a amadurecer nesse relacionamento. Eu acho interessante que nós começamos a nossa trajetória com a indústria modelando programas juntos. O programa da Samsung foi modelado junto, o programa da Embraer foi modelado junto, o programa que a gente tem com o Instituto Eldorado foi modelado a partir de uma parceria que ninguém nem pensava, e acabou gerando startups, até mesmo desses programas, que hoje são premiadas mundialmente. Então, o que eu fico pensando é assim, se a startup está começando a se preparar para trabalhar a indústria está preparada para trabalhar com a startup, eu acho que ela está começando a atingir um grau de maturidade que ela começa a entender por que ela precisa da startup. Não por acaso existe o conceito da quarta era de inovação, que efetivamente é a inovação baseada nas startups. E é isso que a gente acredita muito. A Baita ela tem esses dois lados, ela acaba fazendo um trabalho com as startups, buscando startups hoje que seja early stage, a gente tem startups de early stage nessa turma, como startups mais maduras nessa turma. E uma trabalhando com outra, que é o conceito que a gente acredita muito, que é de peer learning, né, de aprendizado em grupo, em pares, ele acaba ajudando a trazer cases para uma discussão, situações para uma discussão que um aprende com o outro. Basicamente é isso. Legal, obrigado. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu tinha um monte de pergunta aqui, eu acho que está super rico. Eu acho que dá para entender por que é importante as indústrias dialogarem com a sistema de apoio. E também é importante entender que os empreendedores são caras hiper, mega, ultra preparados. Cada vez mais a gente vê gente mais preparada vindo, e as indústrias têm mais que cair né, com tudo e fazer negócio com esses caras, que tem, essa troca tem muito a gerar valor. Bom, obrigado. Oi? Agora é a pesquisa, né?